primeira igreja presbiteriana em Petrolina. Uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer. Abramos a Bíblia Sagrada no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 20. O livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do 11 ao 15. Aí é a quarta lição, Nanda. Obrigado. Isso eu preciso, na minha mente veloz, na minha mente velocista, eu preciso entender que nem todo mundo está no meu ritmo, né? E eu esqueci de dizer o número da revista. O inferno sob ataque. Eita lá. O inferno sob ataque. O livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, a partir do versículo 11. Vamos fazer uma leitura gostosa, como já dizia o meu primeiro pastor, que me discipulou muito bem, pastor Agemiro, muito bem em São Paulo, São Bernardo do Campo. Não é, reverendo Renato? Nos discipulou muito bem. Foi o primeiro pastor também do reverendo Renato. Aí depois éramos batistas, depois partimos para o presbiterianismo. Deus quis assim. Todos juntos? Perdão, um erro meu aí. É Apocalipse. Foi um erro meu, né? Eu citei Atos, é Apocalipse. Perdão, guerreiros. Perdoe-me. Vamos lá juntos? Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Preste bem atenção nisso, queridos. Isso aí é uma visão inerrante, infalível do futuro. Todos juntos, prossigamos. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono, querida Neiva. Olha só. Então, é um cenário assim, não é? Então, se abriram livros, no plural. Ainda outro livro, aí tem um detalhe, vírgula, o livro da vida. Louvado seja o Senhor. Foi aberto, e os mortos foram julgados, grife aí, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Versículo 13. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E agora uma repetição, lembram? Quando a Bíblia repete alguma coisa, Deus está dizendo o quê, querida Cida? Preste atenção. E foram julgados. Agora um detalhe aí. Um por um. E aqui nós temos juristas aqui, não é? Segundo as suas obras. Então, o primeiro lá, então os livros foram abertos. Perceberam isso? Agora, então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Grife a última parte agora, todos juntos. Esta é a segunda morte, o lago de fogo, o inferno absoluto, estado eterno. Encerrando a leitura por enquanto, e se alguém não foi achado escrito, lembra daquele livro, o livro da vida? Sinara querida, lembra? No livro, eu errei teu nome não, né, Sinara? Ah, acertei. No livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. No dia 12 de agosto estaremos no Bambuzinho, se o dono da vida quiser, e da igreja, para mais um evangelismo urbano. Toda a igreja lá. E um dos textos, Diácono Júnior, precioso, que vamos usar, essa parte aí. Volte ao versículo 15, Diácono Arthur.
Perdão, homem, Arthur. Arthur. Perdoe-me, gente, foi um lapso de memória. É Arthur. Olha a última parte aí. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado, Silvio, para dentro do lago de fogo. A partir daí eu vou pregar uma mensagem de 10 minutos. Teremos 3 mensagens de 10 minutos a 15 lá. Uma delas a partir daí. Gente, existe o livro da vida. Já ouviram falar? O lojista, já ouviram falar no livro da vida? Ele existe. Segundo, gente boa, gente trabalhadora. Esse livro da vida será aberto quando Jesus voltar. Segunda verdade. Espólio da mensagem evangelística. Né, reverendo Abraão? Terceira verdade, aí é uma pergunta. Será que o teu nome será achado lá? O seu nome será encontrado lá? Responda. Mas uma pergunta retórica, mas como saber? É só procurar saber se hoje você está rendido a Jesus Cristo. Porque todos aqueles que rendidos se encontram aos pés de Cristo, encontrarão os seus nomes lá. Vai ser a primeira mensagem de 10 a 15 minutos, dia 12. E temos que pregar isso, porque João, o apóstolo, movido pelo Espírito Santo, diz que aqueles que não tiveram os seus nomes encontrados no livro da vida, Carlos Alencar, Manu, carinhosamente falando, esses serão lançados aonde, querida? No lago de fogo, que é uma outra linguagem para o inferno. Existe infernos e existe o inferno. É um estado eterno, irreversível. Por isso o tema da lição 4 é o inferno sob ataque. A doutrina do inferno sob ataque. E vocês perceberam que a revista se divide em 3 partes. O inferno sob ataque do secularismo. O inferno, a doutrina do inferno sofre ataque, se encontra sob ataque do secularismo, desse mundo pós-moderno, relativista, amoral, aético, niilista. O que é o niilismo? É uma filosofia, resumindo aqui, que diz o seguinte: nada tem sentido, nada é nada, e você está caminhando para o nada. Estou sendo bem simplista aqui. Nesse mundo niilista, a doutrina do inferno está sob ataque dos secularistas. Quem são os secularistas? Envolvem aí não só ateus, mas também ateus práticos. O mundo do relativismo intelectual, moral, ético. O mundo pluralista. O mundo da privatização da fé, da verdade. E por aí vai. Está sob ataque. O segundo ponto da revista diz que, para nossa tristeza, a doutrina do inferno, que foi revelada pelo próprio Deus, ela está sob ataque dentro de algumas igrejas. Algumas igrejas estão atacando a doutrina do inferno. Algumas igrejas que já se renderam a esse relativismo moral, ético, intelectual, conceitual. E eu já falei aqui, repito, gente, a turma que quer ser intelectual,
dizendo que a verdade não existe, ela não percebe que ela cai numa rala, ela acaba caindo numa irracionalidade que ela mesma não percebe. Bem simples aqui, eu já tenho repetido com frequência. Encontre um relativista moral, ético, intelectual, dizendo que a verdade não existe. E claro, aqui é só apenas um exemplo. Pegue a chave do carro dele e diga: esse carro agora é meu. Aí você vai ver que rapidamente o seu argumento desmorona. Não! O carro é meu. É o socialista que quer dizer que ninguém é dono de nada, tudo é de todos, mas chegue na casa dele e diga: essa casa também é minha, eu também vou morar nela, doravante. Aí ele deixa de ser socialista rapidinho. E aqui, com todo respeito aos seus adeptos. Mas a sua ideologia, meu irmão, a gente não tem medo de bater não, porque a verdade de Deus sobrepuja a todos. Aí cai por terra rapidinho. Ele só é socialista para dividir o que é do outro com os outros, não o que é dele. Na hora que bater um cidadão na porta da sua casa dizendo: olha, essa casa também é minha, ela está a serviço público, aí eu quero ver você ser socialista. Só um exemplo apenas. Apenas um exemplo. E aqui sem paixões. É sendo regidos pela verdade de Deus. Sem ódios, sem raivas, apenas do pecado. O pecado temos que odiar mesmo. Deus odeia o pecado. Deus odeia o mal. Então, sob ataque na igreja, algumas igrejas, tem pastores aí, mas agora recentemente, novamente, cara, eu não vou, olha, citar o nome, orar por esse cidadão, o Leonardo, já ouviu falar o Leonardo, bem aportuguesado, bof. Agora, numa entrevista, agora dizendo que o diabo como um ente é fanatismo da igreja, é obsessão da igreja. Mas isso é uma coisa espetacular, porque você encontra pastores concordando com ele. Os caras passam a se achar mais sábios do que o próprio Deus, que diz que o diabo é um ente, é um ser angelical caído. Aí o cara diz que não, isso é obsessão da religião, obsessão da igreja. É claro, meus irmãos, que essa falácia, essa mentira desse cidadão Leonardo, que é objeto das minhas orações, deve ser, ela é abraçada em muitas igrejas hoje, porque agrada. Então, terceiro, a lição se divide, a doutrina do inferno sobreviverá, independentemente dos ataques sofridos dos secularistas, independentemente dos ataques sofridos dentro de algumas igrejas. Sobreviverá. E sabe por quê? Porque ela é uma realidade estabelecida por Deus, ninguém muda. É a questão do ateísmo. Deus não depende de ser o que Ele é, o homem crendo ou não. Deus não é beneficiado em nada pelo fato do homem crer nele ou não. O homem é que sofre consequências por isso. Então veja, a revista se encontra em 3 partes. Viram aí? O título, o inferno, a doutrina do inferno sob ataque. 3 pontos da revista. Primeiro, a doutrina do inferno sobre ataque dos secularistas. Segundo, a doutrina do inferno sobre ataque na própria igreja. E terceiro, a doutrina do inferno sobreviverá, apesar dos seus algozes. Isso porque Deus existe, e Ele estabeleceu um julgamento. Apocalipse 20. O homem crente ou não, ele vai comparecer. Já ouviram aquela afirmação linda de alguns teólogos? Não sabemos quem é o autor primário dela, Kel. Mas dizem: todos os caminhos levam a Deus. A afirmação é esta, João. Todos os caminhos levam de fato a Deus.
como juiz. Agora, só existe um que pode levá-lo ao Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E o caminho é Jesus Cristo. Eu acho fantástico esses insights. E é verdade. Todos os caminhos levam a Deus. A questão é que levam diante do Deus que é juiz. Mas só existe um caminho que o leva ao Pai. O Deus Pai. Porque Ele é justiça absoluta, mas também Ele é amor. Então, elucidando aqui o primeiro ponto da revista, o inferno sob ataque do secularismo. Nós não queremos aqui tornar a EBD monótona. A revista é apenas um roteiro. Então queremos dinamizar isso aqui. Agora, quem leu a revista percebeu que essa população secularizada, pós-moderna, alicerçada no relativismo, a ideia de que não existe verdade absoluta, ora, característica dela, ela nega o pecado. Ela nega o pecado. Gente, ela nega. A mente do homem moderno não consegue aceitar, primeiro, que exista um Deus. Segundo, tampouco que Deus julga. A mente pós-moderna, o homem pós-moderno, o homem relativizado, o homem secularizado, o homem nihilizado por as filosofias, ela não aceita a ideia de que existe um Deus, muito menos que esse Deus vai julgar. Já começa por aí. Ela não aceita isso. Daí essa ideia de que existe um Deus que é santo, 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 e que esse Deus, o único Deus que é santo, 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 e vai julgar um dia, e o resultado desse julgamento é novos céus e nova terra ou inferno, foi trocada pelo chamado famigerado universalismo. O universalismo agrada. O universalismo prega o seguinte: no final das contas, todos serão salvos. No final das contas, todos serão salvos. Vejam o que é que o relativismo faz. Todos serão salvos. Quando não é o universalismo, o inclusivismo. Vejam, eles trocam a doutrina do inferno, do lago de fogo, da condenação eterna outros trocam pelo universalismo, que prega que no final das contas todos serão salvos. E aí derruba toda a ideia de fé no tempo presente, o sacrifício de Cristo sem significado, arrependimento, a ética, a moral. Se é assim, para que viver uma vida reta? Se é assim, para que preservar o casamento heterossexual? Se no final das contas, quem preserva ou não vai ser salvo um dia. Se é assim, para que preservar o casamento monogâmico? Então eu vou logo ter 10 mulheres, Jade. 10. Mas você vai ser a primeira. Gente, é uma brincadeira para descontrair com algo que é trágico, por favor. Mas não é isso mesmo, Alisson? Se é assim, no final das contas, um dia todos serão salvos, então qual o problema de ter 10? Qual o sentido da vida? Isso! Inclusivismo. Eita, palavrazinha que está na moda, inclusivismo. A palavra em si, etimologicamente falando, ela não tem problema, gente. A nossa igreja é uma igreja inclusiva, no sentido de portas abertas para todos. Somos inclusivistas. Mas nós somos exclusivistas. Mas não aceitamos tudo. Pode vir, a porta está aberta. Agora não aceitamos tudo.
Nós somos exclusivistas na ética, no caminho para a salvação é Cristo. O nosso Deus é exclusivista. Ninguém pode servir a dois senhores. O belíssimo sermão que o reverendo Bruno pregou ontem, lá no Dom José Rodrigues. Ninguém pode servir a dois senhores. Mateus, lembram o texto? 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou você aborrecerá um e amará o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Aí ele encerra dizendo, Cristo, não dá, é impossível servir a Deus e as riquezas. Nosso Deus é exclusivista. Você sabe qual foi o problema do Império Romano com o cristianismo? Um dos problemas do Império Romano com o cristianismo não foi o fato do cristianismo adorar Jesus. Ora, era um expediente político do Império Romano para manter a unidade do Império, não impedir que outros deuses fossem adorados, desde que dissessem que César é o Senhor. Mas acontece que aparece o cristão dizendo, não, César. O Senhor da minha vida é Jesus Cristo. O problema foi o exclusivismo do cristianismo e ele continua sendo exclusivista. João 14,6, Jesus Cristo disse, eu sou o português bem simples diz que ali nós temos um artigo definido, que é diferente do artigo indefinido. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus Cristo é exclusivista. Não no sentido pecaminoso, porque também é uma palavrinha hoje semanticamente carregada do que não presta, não é? Mas no sentido bíblico, teológico, espiritual, exclusivista. Então veja, universalismo, inclusivismo. A igreja ela aceita todos, mas não tudo. Purgatório, aí entramos no romanismo. Purgatório é uma tentativa também de amenizar isso. Uma segunda chance, porque o purgatório é uma segunda chance. A extinção da alma, no final das contas, o inferno, não é que o ser humano vai passar a eternidade sendo punido. Não, na verdade, Deus vai fazer desaparecer. É a extinção da alma. Então, são tentativas de querer atenuar a definição bíblica da palavra inferno, lago de fogo. Então, o secularismo, ele faz isso, queridos. O secularismo, ele faz isso porque ele nega a ideia, o conceito bíblico de pecado. Ele nega o conceito bíblico de queda, Gênesis capítulo 3, consequentemente o conceito bíblico de pecado, ele nega, ele não aceita essa ideia. E aí, mais uma vez, queremos louvar a Deus pela existência dos psicólogos, com todas as suas especialidades, frutos da graça comum de Deus. Tu és uma bênção, guerreiro, obrigado. Senão, já viu de longe, né, guerreiro? Quem ama, cuida. Então veja bem, parabéns a todos os psicólogos, frutos da graça comum de Deus, mas por favor tomem cuidado. Tomem cuidado, porque o conceito bíblico de queda e pecado hoje, alguns psicólogos têm psicologizado. Microfone para a Tereza. Tem psicologizado. Então, eu fui grosso com SIDA. Aí alguns psicólogos dizem, não, é porque SIDA é um distúrbio que ele está passando. Então, se é um distúrbio, eu sou vítima. E você também é vítima, eu não preciso pedir perdão a você. Mas a Bíblia não trata assim, não. Há casos e casos. Eu fui grosso, eu pequei contra a SIDA. Pecado. Eu fui grosso com alguém que foi feito à imagem e semelhança de Deus. E Deus estabeleceu um processo para reparar isso. Primeiro, confessar, concordar. Eu fui grosso com você, SIDA.
Porque virou modinha agora, viu? Até entre os cristãos ser grosso com o outro e achar que o tempo resolve. Não, mas só foi naquele momento. Não, meu irmão, aquele momento deixou ferida. E ferida se repara com remédio. Conversazinha feia. Não, é porque só foi naquele momento. Não, pare com a tua grosseria, que ninguém aqui é esgoto de grosseria de ninguém, não. Porque virou moda também, sabe? Não, mas é porque é só naquele meu momento. No meu momento não, meu irmão. Teu momento feriu. Então, repare o dano. Que conversa feia é essa? Agora, calma, não é só você também que está sujeito a fazer isso, não. Eu também estou. Agora, o processo para reparar o dano não é ficar essa conversa assim. É só naquele momento mesmo, depois passa. Não. Para Deus, grosseria se passa com confissão da grosseria cometida, pedir perdão quem recebeu a minha grosseria e reparar os danos, caso eu tenha sido grosso para a pessoa na frente de outros. Então eu fui grosso com a Raquel na frente de Denise. Raquel voltou para casa chorando. Aí no outro dia eu encontro a Raquel. Oi? Você briga comigo? Pois, misericórdia, por isso que eu não sou doido não, minha amiguinha. E eu sou maluco. Eu saio daqui, no outro dia eu falo para a Jade, vamos embora para o Cabo. Aí eu sou grosso com Raquel. Eu estou sujeito a isso, gente? Estou, por favor. Os meus pés são de barro, então é o outro lado da moeda, para não achar que você é serafim. Mas qual é o problema? É que eu fui grosso com a Raquel. Raquel voltou para casa chorando. Denise já foi atrás dela dizendo, eu vou esganar ele. E Raquel, não, calma menina, calma. Vou. Aí chega no outro dia, o próximo domingo, eu chego, Michelin, para Raquel. O que foi? Está triste por quê? Oh, meu irmão, a pessoa que feriu perguntar a você, está triste por quê? Está triste por quê? Meu irmão, tu está me perguntando por que eu estou triste. A pergunta é outra. Repare o dano que você fez. A minha tristeza é fruto da tua grosseria. Oh, minha irmã, me perdoe, de fato, eu fui grosso. Aí você chama a Denise, que ouviu a grosseria. Denise já chega com a cara de leoa e diz, calma, Denise, eu fui grosso com Raquel, me perdoe. Gente, é apenas uma aplicação do tema. Porque virou moda também. De certa forma, nós vamos desvirtuando o conceito de pecado nos mínimos detalhes, na relação com o outro. Vamos psicologizando. Então, eu fui grosso com a minha esposa, então, já é assim mesmo. Todo casal briga, mas a grosseria tem que ser reparada. O dano que eu provoquei nela, eu preciso reparar esse dano. Ei, aqui para nós, o baixinho que estava na árvore, curioso para ver Jesus passando, quem foi ele? O baixinho, quando eu falo de baixinho, Tassiano, eu só lembro de duas mulheres, são três aqui, tem três aqui agora, 4. Ela não está ouvindo não, Baixinho eu só lembro de... Já estão combinando, o dia que eu for grosso, o que é que ela vai fazer. Por favor, primeiro Tereza pediu, viu? Depois eu passo para ti. Tereza. Gente, isso aqui é bom, é um estudo descontraído também, faz parte. Isso também edifica a gente, não é? Nós somos o povo do amor, o amor sobrepuja tudo. Tereza Alencar. Pastor, voltando um pouquinho sobre secularismo. A gente fala secularismo e a gente sempre vai para essa pauta da religião e aí a gente diz assim, não, o secularismo é exatamente isso, é relativizar o pecado e tal, mas o secularismo abrange muito mais do que isso, abrange o nosso dia a dia como sociedade, como cidadãos. Nós temos exemplos. O secularismo faz parte da agenda da ONU 2030, tantas coisas que são contra a igreja e que muitos de nós desconhecemos. A última ação do secularismo, e muitos cristãos não estão se apercebendo, é o lindo, entre aspas, filme da Barbie. Barbie é uma boneca que faz parte, pelo menos dos 50ões ou 60ões como nós, Quem não teve uma boneca da Barbie, mas desejou. E a Barbie faz parte da nossa história, como boneca, mas é um tema infantil que está tratando de assuntos bem adultos e levando pessoas, até mesmo cristãs, a achar
um filme lindo, maravilhoso, vestindo blusinha rosa, né? Roupa rosa. Agora está na moda. Todos nós saímos de rosa, né? Principalmente nós mulheres. Mas aquele filme é um filme famigerado contra o cristianismo. E ninguém está se apercebendo disso. Isso é secularismo. Como que a gente, como cristãos, né, deve entender o secularismo no nosso dia a dia? Nós lemos ontem, eu e Carlos, que em São Paulo e mais 13 municípios do estado de São Paulo vai fazer a marcha para Exu. Enquanto que a Marcha para Jesus foi tirada da Avenida Paulista e ela está sendo, a cada ano, abafada em nome de um Estado laico, que não é laico. No entanto, a gente não viu ainda, mas a gente está pesquisando, que provavelmente vai ter financiamento municipal e federal dos nossos impostos para a Marcha para Exu. Será se nós não estamos, né, financiando isso, né, também com os nossos impostos? Então, assim, a gente tem que se aperceber no nosso trabalho como o secularismo está sendo implantado nas escolas dos nossos filhos e sobrinhos, né? Com as ideologias, né? Com a permissividade, né? Com a perseguição àqueles que fazem a segurança, a facilidade para os bandidos, que tem sido, né, em nome de uma sociedade igualitária, como com o socialismo, mas o que a gente vê mesmo é o homem honesto sendo abafado e o bandido sendo exaltado, sendo protegido. Então, isso é secularismo e a gente tem que abrir os olhos para isso. Não é só na pauta das religiões e de relativizar o pecado. Nós vivemos numa liturgia cultural. Nós estamos sendo o tempo todo formados. A Barbie, o filme da Barbie hoje, Tereza, é doutrinação hollywoodiana. Agora, o filme da Barbie é doutrinação global hollywoodiana. Mas e aquela liturgia do dia a dia? Como é que colocou ela? As liturgias culturais. Queridos, você vai ao shopping, você está sendo doutrinado. Você está sendo liturgiado o tempo todo. E liturgias formam. Liturgias doutrinam. Tem uma série de J. Smith sobre imaginando o reino e amando o reino. Fantástico sobre isso. Olha, veja bem, ninguém vive isento de doutrinação. Todos nós estamos. Ou sendo doutrinados por Deus, ou sendo doutrinados pelo diabo, pelo mundo e pela carne. Alisson. Graça e paz, meus irmãos. Amém, menino. Meus colegas de Catecúmeno já sabem que a gente está sempre, né, em atividade e sempre passando a nossa visão. Pastor, voltando com relação à reparação aos maus tratos, reparação com relação a ofensas, devia ter aqui nessa lição uma parte que deveria ser o perdão sobre ataque. Porque, infelizmente, está sendo secularizado mesmo a falta de perdão, porque a nossa lição ela fala sobre a ira. E Jesus foi bem claro, perdoar para ser perdoado. O pastor falou, um exemplo, né? A sua esposa, o senhor a agrediu e você tem que fazer a reparação, mas existe que sempre quando há entre os cristãos e principalmente casais, discussões e ofensas e agressões e o pedido de perdão, existe digamos assim, esse consenso que se perdoa, mas em uma outra discussão volta, mas você no ano de 82 falou isso para mim no mês tal, no dia tal, hora tal. Lembrou da conferência, né? Lembrei da conferência. Então, se perdoa, perdoe. E esquece.
coloca no oculto, no profundo. Não volta mais. Meu amigo, ele agora foi profundo na linguagem, meu amigo. Coloque no oculto, coloque no profundo. Ele foi profundo agora. Que não Vai volta lá, mais, guerreiro. principalmente entre nós cristãos. Então, um cristão ofendeu o outro, mas já não quero mais nada com aquele cristão, porque ele não foi bem comigo, não agiu de uma forma. Não existe perdão. Então, o perdão está sendo cada vez mais atacado. Boa. Aí uma outra lição, guerreiro, excelente. Isso. Excelente. Dentro desse tema, boa sua fala, viu? O Aí perdão sob ataque. O perdão sob ataque. Excelente total. ideia, viu? E existe... Pode ser um tema de um sermão temático. Pode ser, Isso. pode ser. Então, existe também a questão do inferno. Sobre a ótica do perdão, estão atacando, dizendo da seguinte forma: se existe uma segunda chance, que fala aqui nossa lição sobre a segunda chance, por que Satanás não teve uma segunda chance? Aí alguém muito sábio disse para mim: porque ele não quer. Porque Satanás não se arrependeu dos seus pecados. Por isso que ele não está tendo uma segunda chance. Coisa que eu e você, nós temos essa segunda chance. E só assim, comentando um pouco sobre a fala da Tereza com relação à Avenida Paulista, nós temos na Avenida Paulista cerca de 14 hospitais, fora as residências. Aí eu acho que toda e qualquer manifestação ou marcha tem que ser feito num local específico, que se tire das avenidas para que não atrapalhe o fluxo de outras pessoas que têm outros interesses. É só dando um toque com relação a isso. Pastor, muito obrigado pela oportunidade, obrigado meus irmãos por me ouvirem, e vamos praticar o perdão verdadeiro. Amém. Principalmente para os casais. Amém. Se perdoou, não volte, por favor, com o mesmo tema de anos anteriores. Amém, amém, amém. A sua participação é boa, necessária, legítima, mas eu vou fazer o seguinte: eu preciso, como atitude de amor, oferecer um gabinete pastoral agora após a EBD, e eu vou terminar mais cedo. Mas quem levantou a mão ainda aí hoje? Micheli, aí a partir daí a gente encerra. Tá bem, ótimo. É só para ressaltar que eu concordo com os dois. Mas com o irmão que falou agora, a Marcha para Jesus, de fato, eventos devem ser retirados de locais de residência, como aconteceu no Porto da Barra, em que só ficou lá o evento do carnaval, mas os demais foram tirados para outro local. Mas tirou a Marcha para Jesus, mas a marcha do LGBTQIA+, não tirou. Esse é o problema, justamente, Michele, destacaste bem, viu? Queridos, preste bem atenção. Nós estamos, de fato, numa guerra cultural e espiritual. Nós estamos numa batalha, numa guerra de cosmovisões em conflitos. E a igreja precisa relembrar sua cosmovisão cristã, para ela não ser... Você usou a palavra refém, foi, Raquel? Firme, isso, para não ser refém, ser firme. Parece que alguém buzinou no meu ouvido aqui a palavra refém, sério, eu entendi refém. Para não ser, eu vou usar agora, já que chegou aqui a palavra, para não ser refém e ser firme, para não ser refém e ser firme das outras cosmovisões. Eu quero encerrar com esse comentário, e eu peço que vocês compreendam que eu vou terminar mais cedo mesmo, dentro do normal também. Um gabinete pastoral necessário. Quem ama, cuida. Não é estar dentro do normal também. A gente não vai correr, não. Vamos continuar com essa lição no próximo domingo, querendo o Senhor. Preste bem atenção uma coisa. Nós estamos numa guerra de cosmovisões. Cosmovisões em conflitos. Essa guerra de cosmovisões, ela se dá no macro e ela se dá no micro. E sabe onde é que nós perdemos com mais força? E é por isso que chega no macro? É no micro. É nas liturgias culturais. É você, papai, que deixa o seu filho assistindo filme sem acompanhá-lo, sem supervisioná-lo. O filme está liturgiando ele. Preste bem atenção, não há neutralidade. O filme está liturgiando seu filho, doutrinando seu filho. Queridos, o que era normal ontem é normal hoje para nós mesmos, porque fomos liturgiados. O que era normal, por favor, entenda. Aqui é só um exemplo, eu fecho aqui agora, para não gerar complicação.
Eu já fui professor de academia, já dei aula de aeróbica, professor de taekwondo. Eu viro com academia, continue indo para academia, continue trabalhando. Mas eu lembro, como professor de academia, roupa de academia a mulherada usava na academia e assim mesmo ela tinha os seus cuidados. A mulherada bota hoje a roupa da academia, desenhando todos as suas partes. E hoje sai normalmente com a garrafinha e desfilando. E nós passamos a achar normal. Nós fomos liturgiados. Queridos, é impressionante, eu estou falando sério aqui. Você passa pela integração, as jovens indo para a academia, massa, parabéns. Mas as vestimentas para a academia e alguns detalhes, não é nem para ser para a academia, porque, sinceramente, minha amada já, permito não, minha irmãzinha, nem na academia, com as roupas que eu já vi por aí, repartindo tudo, nem dentro da academia, muito menos fora, gente. E vamos achando isso normal, guerreiros. Ei, quem é personal trainer aqui? Eu defendo, viu? Que profissão linda. Mas vamos deixar isso para outra etapa. Questão de personal trainer. Quem? Neiva pediu? Foi Neiva. Neiva, você pediu a palavra, mulher. Tu estás combinando aí o quê? Tem coisa boa aí, fale. Mais um minuto. Sim. Todo extremo é pegar. Isso. Justo. Essa eu concordo, que tem gente que expõe demais. Isso. E aí é um extremo, não é? Concorda que é um extremo? Isso, guerreira. O outro extremo é querer ir para a academia de saia. Isso. Mas, minha irmã, não tenho visto ninguém hoje para a academia de saia, não, viu? É 90%. Não tem, mas é 90%. Excelente, Neiva. E a pessoa de saia? Misericórdia, aí é extremo. Não, aí é extremo. Aí é extremo. Concordo, Neiva. O Lutero já dizia, nos extremos habita Satanás. Agora, 90% do extremo é do outro lado. Meus irmãozinhos, é sério, você está dirigindo na integração, aí você, gente, é bom olhar o ar, é bom olhar a natureza. Agora, por favor, ninguém é cego, não. Aí você está aqui, olha para o lado. Eu digo, meu Deus do céu. Eu falo para Jade mesmo, vê? E tudo repartido. Por favor, tudo repartido. Estou sendo sincero. Tudo repartido, minha gente. Isso é extremo. Como é extremo também a mulher querer ir para a academia e botar saia, por favor. Tudo é puro para os puros. Eu só estou narrando isso, gente. Nós não somos nós batemos pesado na licenciosidade, mas também batemos pesado no legalismo, viu? Legalismo não. Valei-me. O que foi aí, gente? Você não vê não, né, guerreiro? Aí, não vê não, você não vê. Só eu vejo, guerreiro. Somente o pastor vê. Isso, minha ovelha querida, por isso eu gosto de você. Agora fiquemos de pé, gente. Gente, aqui é para distrair, é gostoso. Neiva, parabéns a sua fala, sem extremos. Nem legalismo, mas também licenciosidade também não. Também não. Não é verdade, Reverendo Abraão? Já foram citados aqui, mas eu quero, como pastor, mais uma vez olhar nos olhos de vocês. Obrigadão, viu? Agora é a primeira vez aqui mesmo, tem certeza? Ah, já, justamente. Eu já estou lembrando aqui. Que prazer, queridos. Que prazer. Olha, nós somos uma igreja para frequentar. Então, prossigam. Mas nós temos um detalhe aí. Somos uma família para pertencer. Viu? Os braços estão abertos aí para vocês também. Senhor, muito obrigado por esta amada igreja, por essa escola bíblica dinâmica, leve,
amorosa. Quando é preciso sorrir, é bom sorrir, é necessário sorrir. E até mesmo, Senhor, nos ajuda a olhar para aqueles que estão nesses extremos e amá-los e ajudá-los. O objetivo aqui não é marginalizá-los, o objetivo aqui não é marginalizar a garota que passa na integração, é orar por ela. E se tiver a oportunidade um dia, as mulheres poder anunciar primeiro o Evangelho, porque a mudança não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Aquela que vai para a academia de saia, o objetivo também não é zombeteá-la, zombar dela, mas também ajudá-la, tirá-la do extremo. Isso em tudo, Senhor, isso em tudo. Até mesmo aqueles que são escravos hoje de ideologias contrárias ao Senhor, o objetivo não é odiá-los, não é mandá-los para o inferno, porque nós não recebemos essa autorização. Quem vai fazer isso é o Senhor. O tempo presente é para amá-los. Agora nós amamos compartilhando a verdade com eles. A verdade tem que ser dita sempre, em amor, mas tem que ser dita sempre. Nos dê um bom almoço, prepara-nos para o próximo encontro às 18 horas. É no nome do dono da igreja, do dono do universo, do dono da terra que oramos. Jesus Cristo. E todos dizem? Amém. Que o Senhor...